Boa noite, bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Hoje vamos conversar com o psicólogo Luciano com o tema arte e criatividade como necessidade humana, rota de produção de condições de enfrentamento. Espero que vocês gostem do tema, logo menos o Luciano ele entra aí. Ele entrando, a gente dá início. Enquanto ele não entra, vamos só lembrando que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se. Você pode estar acessando, vai estar no link da descrição desse episódio. E você também pode estar colaborando via Pix, na chave de e-mail dialogosafetos@gmail.com. Opa! Pronto. E aí, tranquilo? E aí, tudo certo, João? Tudo certo. Deixa eu só ajustar aqui, que eu tô... Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, te escuto bem, você me escuta bem? Tranquilo, sim. Antes de começar, quando eu tava te ouvindo, tava um pouco baixo, mas eu tô te ouvindo bem mais alto agora. Ah, beleza. Vamos se apresentar, enquanto o pessoal vai chegando aí. Se apresenta, fala sua formação, sua atuação, aí depois eu me apresento. Eu sou o Luciano, gosto de me apresentar como filho da Dona Teresa, lá do interior de São Paulo, Bauru, mas que já está há 11 anos aqui em Maceió. Sou psicólogo formado pela Universidade Federal aqui de Alagoas. Tenho especialização em humanização em saúde, também residência, na residência multiprofissional aqui do HU, vinculado à Federal de Alagoas. Atualmente sou mestrando do programa de pós-graduação aqui de Alagoas também. Então toda a minha formação dentro da psicologia vem aí, está vinculada à Universidade Federal de Alagoas, mas a minha formação humana vem lá do interior de São Paulo, Dona Teresa, Sr. Vanderlei. E aí eu arrasto muito dessas coisas também para esse campo da psicologia. Bacana. Eu sou o João Otávio, sou estudante de psicologia, estou bem no começo da graduação ainda. Eu estou no segundo período, desde quando começou a pandemia, né? Era para estar no quinto agora, mais ou menos, mas por conta da pandemia eu decidi ir devagarzinho, quase parando, para poder aproveitar melhor minha graduação. E desde o início da pandemia tenho conduzido esse podcast, né? Feito as lives aqui e conversado com diversos psicólogos e psicólogas sobre diversos temas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre arte e criatividade. É um tema muito grande que eu vou ler, calma aí. Como necessidade humana e roda de produção de condições de enfrentamento. É um tema muito grande e complexo, assim. O título é muito grande, mas... Tá, meu áudio tá baixo, tá melhor agora? Estou falando perto do microfone aqui.
Eu estou ouvindo bem. Beleza. É um tema que, assim, dá pra gente explorar muita coisa e eu acho que é um tema muito pertinente, sobretudo nos tempos atuais, assim. A arte ela sempre foi algo muito necessário para nós seres humanos, né? Então, eu acho que principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia, o governo atual, eu acho que a arte ela tem um papel fundamental nesse enfrentamento e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Sintam-se à vontade para interagir aqui no chat e eu passo a palavra para o Luciano e a gente vai tocando a nossa ideia. Tá certo. Só vou pedir licença, às vezes eu vou ficar olhando um pouco para o lado, que estou me guiando por uns tópicos que normalmente eu vou por... Estou sentindo falta de usar imagem, eu gosto muito de usar imagem nessas discussões, slide e tal, mas aqui eu vi que antigamente tinha, né, essa possibilidade de colocar imagens aqui na live, mas parece que não foi retirado. Né? Tem para iPhone. Ah, entendi, mas aqui não é iPhone. Aqui também não. Mas parece que tinha de forma geral, mas foi retirada, que sempre vão mudando os recursos também, né? Então é bem interessante. Mas é isso, eu vou me guiar para alguns tópicos aqui, justamente para tentar fazer um paralelo entre a arte como necessidade humana e condição de enfrentamento das nossas problemáticas aí. No post que eu fiz, eu coloquei um pouco a menção a grafite pichação, que eu acho que é uma expressão muito importante para isso. O João também tinha falado do rap, eu acho que é interessante, eu vou trazer alguns elementos dessa cultura hip hop para a gente poder conversar. Justamente a arte e a criatividade como essa potência transformativa da gente transformar as condições sociais, que às vezes muitas vezes são muito nocivas, né, para o ser humano. E acho que o ponto central para essa conversa com vocês, para conversar com essa arte como capacidade de transformar a realidade, é uma coisa que eu tenho carregado comigo quase como um mantra. A ideia de que quem conta histórias, conta caminhos. E a arte, esse lugar que possibilita a gente contar, mas também recontar e transformar histórias e caminhos. Dentro da prática da psicologia, eu acho que se eu pudesse escolher uma síntese do que é fazer essa psicologia nos diferentes lugares, é um lugar de acolhimento dessas histórias, cuidado com essas histórias. Eu acho que quem acolhe e cuida das histórias também dá possibilidade que ela alcance condições de transformação, de mudança de histórias e de caminhos, né? Por que eu escolho começar por essa ideia de histórias e caminhos? Porque eu acredito que nós somos hegemonicamente bombardeados por histórias e caminhos hegemônicos, que querem ser únicos e que pretendem ser universais, né? E quase sempre são histórias e caminhos calcados muito naquele ideal branco, europeu, ocidental, dito civilizado, né? Enfatizo aqui o dito civilizado porque as grandes mazelas humanas do nosso tempo estão justamente sustentadas por esses modos únicos de contar histórias e mostrar caminhos, né? Vou usar muito aqui referencial da arte, dessas coisas que a gente está conversando, mas eu gosto também de deixar algumas pistas para referências acadêmicas, para discutir essa ideia entre histórias universais e histórias que são apagadas. O Boaventura dos Santos, principalmente um livro dele chamado Sociologia das Ausências e das Emergências. Ele vai justamente fazer essa discussão internamente, uma crítica interna à ciência, para dizer que, olha, essas narrativas, essas histórias que querem ser únicas, elas são... Ele faz muito um paralelo entre o universal e o local. E ele vai falar que isso que quer ser universal e único também é local, fala de um lugar, desse lugar de privilégio que eu mencionei um pouco antes, as características, né? E ele aponta que é urgente que a gente resgate e reencontre essas histórias, esses caminhos que foram apagados por essa narrativa hegemônica.
né? E aí também surge uma outra síntese que eu achei muito bacana, assim, quando eu estou tentando organizar as ideias para conversar com você, João, que é o resgate de narrativas mais ativas e nativas de outros modelos de explicação e de relação com o mundo. Então, narrativas na ideia de contar história, de narrar fatos, os fatos são narrados para a gente sempre, mas nem sempre dão conta de outras possibilidades dessa narração. Mais ativas, porque eu digo que quando a gente está calcado nessas histórias únicas que querem ser universais, elas pressupõem muito uma passividade nossa frente a essas histórias, esses caminhos. E nativas, né, de outros modelos para identificar que existem outras formas de ver esse mundo e onde elas estão aí representadas, né? E principalmente outras narrativas que privilegiam essa potência transformativa humana. Essa potência, e eu gosto dessa ideia de transformativa, de dividir essa palavra e ver as várias palavras que habitam dentro dessa única palavra, sabe? Esse de transpor as formas, de transformar ativamente, né? Romper essa questão passiva. E eu gosto muito de uma autora brasileira que se chama Bader Savaia, que ela vai falar dessa potência transformativa, que ela vai falar do conceito de transformação social, psicossocial, e ela vai dizer que a gente alcança isso na unidade humana entre o pensar, o agir e o sentir. Essas narrativas hegemônicas muitas vezes trabalham desarticulando essa unidade humana, né? Então eles não levam em conta ou negam, né, arbitrariamente o nosso sentir, a forma com a qual pensamos, né? E muitas vezes querem simplesmente retirar da gente isso que é interesse deles, essa força mais motriz, essa atividade não pensada, não sentida, né? Então, essa potência transformativa é uma característica nossa de conseguir recombinar, reorganizar as coisas, desorganizar, reorganizar, reordenar, porque se a gente está falando de narrativas hegemônicas, elas estão muitas vezes ordenadas em padrões muito nocivos para a gente, que nos desarticulam, né? Então eu gosto muito daquela ideia que quando a ordem é injusta, a desordem é um princípio de justiça. Então, fazer uso da arte e da criatividade, que tem essa capacidade de organizar e reorganizar, é uma capacidade nossa de fazer justiça a partir de uma ordem mais justa, né? A firma perguntou assim, se a capacidade de transver, sim, né? Como a gente trabalha muito junto, eu e a firma, no âmbito clínico aí, ela resgata, ela sabe que eu vou por esse caminho, né, do transver, que vem da poesia, Manuel de Barros, e eu vou mencionar isso um pouco na frente, né? E esse é o lugar da arte, de buscar essas narrativas mais ativas, nativas de outros lugares, né? E se a gente está falando de desordenar uma ordem que é injusta e que produz essa desarticulação humana, eu adoro, acho que uma síntese muito bem acabada disso é o refrão de Da Lama ao Caos, do Chico Sainz. Que ele fala que eu me organizando eu posso desorganizar e desorganizando eu posso me organizar. É isso que a arte e a criatividade possibilita, que a gente se reorganize de outras maneiras e desorganize aquilo que está organizado de uma forma que é injusta com a gente, né? Então é essa desorganização e reorganização de caminhos, histórias e de produzir essas condições de enfrentamento. Eu acho que essa que é a questão de enfrentamento. Esse lugar de tensionar aquilo que está colocado. E eu acredito, defendo e tento direcionar uma prática dentro da psicologia articulada com isso. Com essa produção de condição de enfrentamento, que resgata, acolhe e cuida de histórias e caminhos, e também, além de resgatar, cuidar e acolher, mas também possibilitar essas condições de reescrita dessas histórias, sabe? Então eu acho que é isso que conversa muito com o elemento que eu escolhi para trazer hoje aqui, que é o grafite pichação.
acho que para mim é um grande exemplo de uma expressão contemporânea que é, em si, um ato de reescrever, de escrever sobre as coisas, de escrever sobre o que está colocado, né? Então, é isso que me encanta dentro dessa prática. Ela pega essa cidade, né? A gente pensa essa cidade que é organizada, assim, a gente está falando de organização, reorganização, desorganização. É uma cidade que é organizada de acordo com alguns interesses. E o tempo todo é uma cidade que é escrita dizendo para onde a gente tem que ir, qual a direção, qual é a velocidade, qual é o sentido, e aí vêm esses jovens e escrevem sobre essas escritas, né? Me encanta porque essa cidade da qual a gente é produto, essa ação dessa escrita mostra também essa potência de sermos produtos, mas também produtores desses espaços, né? Então, eu acho que é muito potente para mim essa figura do e da grafiteira e da pichadora por conta disso, porque ao mesmo tempo que nos conecta com esse contemporâneo, eu gosto muito da ideia de que reconecta a gente também muito simbolicamente com uma prática do passado, uma coisa muito arcaica nossa, que aí eu trouxe alguns trechinhos para ler aqui para vocês também, para dar algumas coordenadas sobre o que é do passado que esse grafite e pichação nos conecta. Eu vou ler um trecho. Antes de você ir para o trecho aí, deixa eu só fazer umas pontuações aqui. Na minha última fala eu vou trazer a pichação para não perder o fio da meada, né? Você trouxe vários pontos aqui, eu anotei vários pontos aqui interessantes. Eu vou começar sobre a questão dessa história hegemônica, né? Dessa história única. E aí eu trago a Adichie, né? Que é uma autora africana, e ela fala do perigo dessa história única também, né? Que a gente tem uma história dada, né? E essa história é dada e construída e moldada por alguns a seu favor, né? Ela não necessariamente retrata toda a verdade, ou é mais uma parte da verdade, né? A parte que interessa ser dita. E muita coisa fica de fora, né? E nesse movimento contra-hegemônico que a arte possibilita, né? Seja através do grafite mesmo, dentre outras artes, né? O rap, sobretudo, que é uma arte sempre de contestação, né? Ela nasce nesse cenário de contestação, sobretudo aqui no Brasil, que ela começa a ter muita força ali no período da ditadura, né? O rap ele ganha bastante força e notoriedade ali nesse período, e falando das brutalidades que aconteciam, né? Nas periferias, e como que essa música, esse estilo de arte, ele ajuda de modo geral a resistir mesmo, né? Resistir não só no sentido da resistência, né? Mas de resistir também, né? De ter essa possibilidade de resistência. E nesse movimento também de contra-hegemonia, né? De novos escritos, novas formas de contar a história, de possibilidades outras, né? A gente tem Conceição Evaristo, né? Que é uma literária, né? Ela é mestre em literatura e ela tem um modelo próprio de escrita, né? Que ela cunha de escrevivências, né? Que ela fala da realidade do cotidiano, e esse cotidiano ele reflete, é individual, mas ao mesmo tempo ele reflete no modo geral, né? E eu acredito, eu tenho apostado muito assim nas escrevivências, né? Para de fato de apostar nessa escrita mesmo, nessa escrita que não é uma escrita morta, não é uma escrita gelada, né? Mas é uma escrita de fato que tem vida. E por fim, eu comecei a ler o livro da Bell Hooks, né? Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas,
E logo no começo do livro, ela fala que ela se depara com uma pichação no caminho do trabalho dela. E essa pichação falava de amor, né? Eu não lembro agora o que estava escrito na frase, mas ela falava de amor, assim, a pichação, né? E ela tinha acabado de sair de um divórcio, né? E ela estava desacreditada no amor. E sempre quando ela passava ali para ir para o trabalho e lia aquele grafite ali, ela tinha esperança de novo no amor, né? Então, assim, o que essa arte, o que esse grafite, o que essa pichação ela pode fazer, né? E a partir desse grafite, né, que surge essa busca dela sobre escrever sobre o amor. Então, assim, o quão potente é uma pichação. Parece que é algo simples, que é algo pequeno, mas olha só o que ele pode levar, né? Sim. Eu amei esse exemplo seu, né? Porque é justamente isso, né? Esses jovens e essas jovens escrevem sobre a cidade e reorganizam o nosso olhar, o nosso sentir, né? Nos conectam porque falam de uma questão que é humana, né? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso que é muito potente. E essas questões contemporâneas vão remontando a gente aos primórdios, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o estudo sobre grafite e pichação, eu encontrei um trabalho que eu achava tão interessante, que eles estavam falando de ruínas na Pompeia, antes de Cristo, onde já tinham escritos em paredes, sejam por questões mercadológicas, políticas, mas também declarações de amor. Eu acho que conversa com isso que você está falando, né? Antes de Cristo, a gente está escrevendo sobre as coisas, escrevendo sobre amor. Eu acho que é por aí. E como que é que isso remonta a coisas para se aproximar um pouco mais dessa questão da necessidade humana, né? Eu vou citar um livro aqui, já saindo um pouco dessas referências acadêmicas, é de uma romancista norte-americana que se chama Elizabeth Gilbert. Ela é muito famosa por ter escrito Comer, Rezar e Amar. Adoro aquele filme, adoro aquele livro, mas ela escreveu um livro sobre criatividade, né? Que ela tinha uma cadeira sobre criatividade. É um livro que se chama A Grande Magia, e eu tenho um trecho que eu sou apaixonado por isso, que eu acho que faz essa ideia de conectar o passado, o presente e o futuro. Ela diz o seguinte, abre aspas: nós humanos já somos seres criativos há muito tempo. Há tempo suficiente, de forma consistente e bastante, para que possamos concluir que esse é um impulso totalmente humano. Para pôr a história em perspectiva, considere este fato. Os primeiros indícios de arte humana reconhecível datam de mais de 40 mil anos atrás. Em contrapartida, os indícios mais antigos de agricultura humana têm apenas 10 mil anos. O que significa que, em algum ponto da história de nossa evolução, decidimos que era mais importante produzir itens esteticamente atraentes, porém supérfluos, do que aprender como obter alimentos de forma regular. Olha que loucura isso, né? E que interessante. Quando eu tropeço nesse tipo de coisa, ou essa citação que você falou da Bell Hooks, são essas coisas que são extremamente subjetivantes para mim, né? Porque fazem essas amarrações com as conexões. E isso essa atividade que a Elizabeth Gilbert fala lá de trás é uma coisa que, ao mesmo tempo que é lá de trás, a gente ainda está redescobrindo, a gente está dando conta, né? Porque eu estou lembrando de uma notícia de 2020, durante uma aula de imaginação sobre produção de imagens, né, na graduação em psicologia da Federal aqui, em que uma das pessoas que estavam participando trouxe, não sei se você conhece, mas recentemente descobriram no meio da floresta amazônica mais de 10 quilômetros de paredões adornados com essas pinturas rupestres. Era um local onde, até alguns anos atrás, era um lugar ocupado pelas Farc, então não era muito conhecido. Então são 10 quilômetros de paredões com mais de 2 mil anos, né? Então fala isso que a Elizabeth Gilbert está falando. Só que eu acho mais interessante ainda, se eu estou falando de 2020, eu vou procurar uma notícia aqui de 2021, sobre um estudo de manifestações de 60 mil anos, coloca mais 20 mil anos aí, na conta do que a Elizabeth Gilbert está falando.
É uma notícia do estado de Minas, mas saiu também no El País, sobre um estudo que confirma uma pintura rupestre em cavernas da Espanha que foram feitas por Neandertais. Aí começa a notícia falando assim: os Neandertais, há muito considerados brutos e pouco sofisticados, realmente pintaram estalagmites na caverna que está na atual Espanha, com 60 mil anos atrás. E eu gosto muito dessa notícia que os estudiosos vão trazer, que é o seguinte: até um tempo atrás negava-se a possibilidade de algo produzido há 60 mil anos ter sido feito intencionalmente por esses ancestrais, né? Porque eles eram tidos como brutos e tudo mais. E tinha uma vertente que defendia que aquela coloração ali dentro da caverna, aquela sobreposição de pigmentações e coloração, na verdade, era um processo mineral da água passando por esses minérios, tal. Só que os estudos recentes descobriram o seguinte, que aqueles elementos, aqueles pigmentos que estão ali, não são daquele interior, não são mineral. Foi trazido de fora. E eu gosto muito da hipótese que esses estudiosos trazem o seguinte: provavelmente foi trazido na boca, mastigado e cuspido ali. E aí eu acho essa imagem, eu já peguei muito viajando nessa imagem, porque eu acho que ela é extremamente potente, né? Dessa criatura que pega a parte do mundo, ingere, mastiga, cospe ela, muda o mundo com esse ato e muda a si mesmo. Porque eu trabalho com uma perspectiva da psicologia sócio-histórica, histórico-cultural, também chama, que o humano se faz humano e se humaniza agindo sobre o mundo, e ao agir sobre o mundo ele age sobre si mesmo. O nosso psiquismo ele é fruto dessa internalização, dessa ação sobre o mundo. Então eu adoro essa imagem dessa criatura devorando o mundo, mastigando e cuspindo de volta, mudando o mundo e ficando com parte disso, dessa mastigação dentro dele, dessa criatura. Eu acho que é extremamente interessante, sabe? Mas se eu estou falando que quem conta histórias conta caminhos, eu comecei falando um pouco dessas coisas mais históricas, mas para contar depois agora também a minha história e o meu caminho para chegar, eu tenho interesse de estudar essas coisas, né? 8 anos atrás, não são 60 mil anos, não são 10 mil anos, mas 8 anos atrás, ainda durante a graduação, ali em 2014, eu ingresso num programa de iniciação científica, né, dentro de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Alagoas, em que eles estavam pesquisando, né, uma pesquisadora que ainda é minha orientadora de mestrado atualmente, né, pesquisando naquele momento, 8 anos atrás, muito a produção de imagens, né, desenho, fotografia e vídeo, como recurso metodológico dentro da psicologia, atrelado a esses conceitos de imaginação, criação e arte a partir do Vygotsky, dessa perspectiva do humano que se faz humano agindo sobre o mundo, né? Que agindo sobre o mundo age sobre si mesmo. E o que é interessante, eu acho que conversa muito com essa imagem, que essa perspectiva do Vygotsky é uma perspectiva dessa ação de recombinar, de reorganizar o mundo. Se eu falei da ação transformativa lá atrás, a partir da Bader Savay, a pesquisadora brasileira, ela vai buscar muito a referência dela dentro desse materialismo histórico dialético e dessa base do Vygotsky, né? Que é uma base muito interessante porque tira a imaginação, a criação e a arte de uma leitura muito abstrata, feita como no campo do dom, de criaturas iluminadas com essa criatividade. Não, o Vygotsky fala de uma condição humana de transformação, né, do mundo, que produz essa humanidade. E aí ele vai fazer, nos estudos dele sobre imaginação, criação, infância, vai tecer as ideias dele sobre criatividade e falar que ela está na base desde as coisas mais primevas ali da infância, primeiras da infância, até as coisas mais elaboradas nossas,
seja os conceitos científicos, as grandes expressões artísticas. O que vai acontecer é que de tempos em tempos alguém vai dominar uma técnica e vai conseguir alcançar uma excelência, né? E a gente vai tratar essa pessoa como um expoente daquilo, mas criar, reorganizar faz parte do nosso repertório, mano. O que é interessante também, que eu esqueci de pontuar lá sobre essa questão transformativa da Bader-Savaia, que acontece nessa unidade entre o pensar, o agir, o sentir, e que o processo de alienação, eu não cheguei a falar do conceito, mas esse processo de alienação, muito a partir da organização do capital da nossa sociedade, desarticula essa potência transformativa, e isso produz um sofrimento. E é muito interessante como essa autora vai nomear isso, que é um sofrimento dessa articulação, que é um sofrimento ético-político. Então é um sofrimento decorrente das formas da gente contar essa história, de contar os caminhos, e é uma história de desarticulação humana, se a gente for pensar essa história da alienação, estranhamento. Então, tendo feito esse percurso ali dentro da pesquisa científica ali, imaginação, criação e arte, a produção de imagens, desenho, fotografia e vídeo, eu sempre conto que a gente vai construindo uma bagagem, chega uma hora que a gente olha para isso e fala, poxa, o que eu faço com tudo isso, né? Nesse momento ali, isso é meados de 2016, meio do curso, né? Eu começo lá atrás, mais ou menos nesse momento que você está aí do curso, o João, quando eu começo a entrar na iniciação científica. Eu acho um lugar muito potente dentro da graduação. Está sendo muito desmontado atualmente pelo atual governo. É uma das coisas que mais me produz revolta nesse momento. E aí, a partir desses estudos, eu comecei a pensar, quais são os campos de atuação? Nesse momento ali, dois elementos são interessantes para uma virada. É a questão do lúdico, que vem muito por um documentário que eu assisti na época, que se chama Tarja Branca, que ele vai pegar essa questão do lúdico para fazer amarrações entre esse ser humano com a dimensão cultural e como isso também nos sustenta de uma forma mais ativa e transformativa. E na mesma época ali do documentário, abre uma vaga dentro de uma extensão dentro do hospital universitário com uma brinquedoteca. Então parece que as coordenadas ali foram chegando numa esquina muito interessante, que era uma forma de alcançar, né, essa questão da imaginação da criação. É o brincar, a gente está falando da arte, mas o brincar também nos reconecta com isso. E é muito potente porque isso tudo é dentro do SUS, né? Então, nesse momento ali de transição para esse campo, eu estou com um pé ali dentro da academia, dessas pesquisas, e outro pé já estou ali dentro do SUS, dessa brinquedoteca, desse lugar muito potente. E esse pé meu que ainda continua dentro da academia está muito interessado com esses movimentos sociais, coletivos, cidade, né? Essa investigação, intervenção nessas dimensões e nessa reescrita desses espaços, desse escrever sobre as coisas, como eu vinha dizendo, e aí que surge essa ideia de estudar os grafites e pichações, né? De ver quais são essas histórias que são contadas a partir dessas reescritas, né? O que é cuspido sobre essa cidade, né? Amarrando com aquela imagem anterior, né? E a base desse interesse é aquele artigo que eu mandei para você, né? É um artigo que a gente fez, eu não sei se ele foi publicado na Federal de Goiás ou na Federal do Ceará. Eu acho que é na Federal de Goiás, esse que eu mandei para você, uma revista da Federal de Goiás, onde a gente publica esse estudo sobre os grafites e pichações, que também já aí começa a amarrar um outro interesse meu, que movimenta muito esse perfil sobre criatividade que eu mantenho aqui, criatividade e psicologia, e a fotografia. Então, ali no ano de 2017, já final de graduação, eu mapeio, né, os grafites e pichações aqui em Maceió, em uma das principais vias, 11 quilômetros dessa via. Então, são produzidas, eu acho que 124 fotografias, que registram 326 inscrições, porque às vezes uma fotografia registra mais de uma inscrição, né? E
começam a surgir categorias que até hoje guiam a minha escuta. É muito importante esses conceitos de imaginação, criação e arte, mas as reflexões começam e as categorias começam a emergir desses grafites e pichações, começam a me mobilizar ao ponto de eu pensar que é aquilo que organiza a minha escuta. As duas principais categorias, assim, para não tomar muito tempo, dentro dessas 326 inscrições, surgem 40 ou 44 inscrições que remetem a paz, pedidos de paz. 2016, que era o ano anterior ali, o mapa da violência tinha trazido índices alarmantes aqui sobre a região, né, sobre violência. Então, esse lugar também, com esses discursos de paz nas paredes, mostravam esse lugar do grafite pichação como lugar de enfrentamento e reivindicação de coisas. Discursos que muitas vezes não vão encontrar espaço, né, de manifestação em veículos hegemônicos, né, revista, jornal, TV. É uma coisa também que eu acho que fico pensando que é proposital, né, porque Maceió atualmente eu acho que o principal destino turístico do Brasil, é um dos lugares mais lindos, conhecido como Caribe brasileiro, as praias lindas, mas tem essas várias Maceiós, né? Então, esses discursos não alcançarem também essas vias hegemônicas, a não ser pelos programas policiais, né? Mas, por exemplo, o horário nobre não vai aparecer esses discursos, né? Até por conta do público que produz esses discursos, né? E aí foi aparecendo como esse lugar. E a outra categoria que é aí que até hoje eu retorno sempre para tentar explicar um pouco como eu vejo o mundo e como eu vejo grafite e pichação, essa ideia de que quando a gente começou a se deparar com aquelas pichações, como que esteticamente aquelas inscrições, aquelas tags que muitas vezes nós que estamos fora do movimento não conseguimos decifrar e entender, como que aquilo esteticamente parecia com assinatura. Foi aí que me caiu a ficha. Esses jovens e essas jovens estão assinando a cidade. Assim como a gente assina um documento, assina uma obra, assina um texto, eles estão assinando a sociedade, e aí vem conjuntamente essa ideia de que é aí que eles exercem esse processo de autoria sobre a cidade. Né? E aí eu volto para o SUS depois de formado para fazer o processo de residência, muito encantado com isso e com a ideia de que produzir processos de saúde é possibilitar também que as pessoas reescrevam e assinem os seus processos de produção de saúde. E aí o SUS tem vários referenciais que vão endossar essa proposta, né? Seja a Política Nacional de Humanização, que defende um protagonismo, uma autoria dos sujeitos por esses processos, e aí conversava muito essas coisas. Mais recentemente eu encontro um escrito, recentemente que eu falo 2, 3 anos, né? Porque a pandemia também tirou a nossa capacidade de se organizar no tempo, né? A gente pensa, não foi ontem, né? Já faz 2 anos, 3 anos. São os escritos da Glória Alzandua, é uma escritora que quando ela foi tentar explicar por que é que ela escreve, ela adora resgatar essas coisas, uma escrita que contemple muito do que você trouxe a partir de outras autoras, uma identidade latino-americana e tudo mais. É muito potente ler a Glória Alzandua. Ela diz o seguinte, que ela escreve para botar alças no mundo, para se sustentar e sustentar o mundo. Quando eu li ela falando isso, nossa, é isso que os jovens e as jovens que grafitam e picham a cidade estão fazendo, estão botando alças na cidade. E essa imagem da alça, para mim, foi muito potente. Porque a alça é esse lugar de sustentar uma coisa, mas também de se sustentar. E se a gente pensar as histórias e os caminhos hegemônicos como alças, e alças que não cabem na mão de todo mundo, ou que para a gente sustentar algumas alças produzem muitas violências também, eu achei muito produtivo essa interlocução com grafite e pichação.
Porque as alças produzidas por essas histórias hegemônicas para sustentar o mundo e na qual a gente possa sustentar, são pensadas muito naquele padrão que eu mencionei anteriormente. E aí eu gosto muito do saber popular, porque ele dá várias coordenadas para a gente produzir sentidos e significados que ampliem isso e enraizem essas coisas para a gente. Porque como é que a gente diz quando uma coisa é desconfortável ou alguém é desconfortável na nossa vida? A gente fala assim, isso aí é uma mala sem alça, né? É uma coisa difícil de sustentar, de segurar. E aí, a partir desses escritos da Alzandu, eu fico pensando que a gente está no momento em que o mundo anda sendo um mundo sem alça. Ou com alças que não cabem na mão de todo mundo, né? Então, a função social da arte é reorganizar essas alças, essas histórias, esses caminhos, sabe? Para desarticular, rearticular e reorganizar, a partir dessa nossa potência criativa, a construção dessas outras alças, como esses jovens fazem, né? Olha o sustento que essa alça dá a partir dessa história que você me conta, da Bell Hooks andando pela cidade num momento muito difícil, aí ela lê aquela mensagem. E olha como isso é emblemático da função de uma alça, né? De sustentar a nossa relação com o mundo. Então, se eu falei lá atrás de um movimento de narrativas hegemônicas que nos articulam, e eu trouxe aquele conceito de alienação, estranhamento, que se é Marx, também está na base do Vygotsky. Eu gosto muito de um texto do Martim Baró, que ele faz justamente esse contraponto entre pensamento alienado e pensamento criativo, de como os dois são antagônicos, né? E que esse processo de reorganizar o mundo que o grafite faz, e que a arte faz, o rap faz, é um lugar de uma dupla função, né? Ele pensando a partir do Paulo Freire. É uma função de denúncia, mas também uma função de anunciação de outras histórias, de outros caminhos possíveis, de outras alças. E eu gosto daquilo que a gente pode aprender com grafite e pichação, né? Você trouxe essa imagem anterior, e aí eu lembrei de um escrito, acho que é de 2015, com grafiteiros e pichadores de Santa Catarina, se eu não me engano, as autoras são Furtado e Zanella, em que elas entrevistando um pichador, perguntam, mas quase, agora te contando isso, me parece muito essa interrogação que fazem para a Alzandu, de por que ela escreve. Por que você picha? O menino olha para a pesquisadora e fala assim, por que que o Bob's e o McDonald's podem e eu não posso? Qual a sacada que ele está dando para a gente? Que tem algumas narrativas, histórias e caminhos que podem escrever por cima dessa cidade, né? Inclusive escrever de uma forma de retirar frutos dessas escritas, né? E aí eu acho muito potente essas questões que esse jovem coloca para a pesquisadora, porque são questões que também nos desorganizam, nos reorganizam, desnaturalizam nossa relação com essa cidade, né? E aí essa questão dele faz com que a gente pense, o que é feito dessa cidade? Nessa cidade? Quem é que pode escrever? Né? Porque alguns podem escrever e reescrever essa cidade, nós não. Né? O que é a cidade? O que é o público? De quem que é esse público? Né? Você ia falar alguma coisa, João? Eu quero falar um monte de coisa. Então diga aí. Me interrompa, pelo amor de Deus, porque esse tema eu adoro. Se deixar, isso aqui vira um discurso do Che Guevara, de horas rasgando a noite, e alguém vai ter que apagar a luz, porque senão... Não, tranquilo. Não, você trouxe alguns pontos que mexe muito, né? Quando você traz essa questão do ético-político, né? Logo quando eu entrei na graduação, uma das minhas professoras, né? Ela batia muito nessa tecla, né? E trazendo a questão que você falou, né? Da arte antiga lá dos Neandertais, né? Que a especulação é que eles mastigavam
cuspiam para mudar e se mudar também, né? E eu vejo isso assim, muito no hip hop mesmo, assim, no funk, no movimento periférico em geral, né? Samba, funk, rap, e como que esses movimentos, né? Essas articulações, elas são de fato um movimento de reescrita, né? Porque é ali onde eles têm a autoria de poder escrever o que quiser, como quiser, e falar daquilo que quer falar, né? Eles têm de fato essa autonomia, assim como os pichadores também vão e picham o que eles querem, né? E fazem essa assinatura, não só nesse sentido de falar, mas também que está nessa via dupla, né? Que denuncia e ao mesmo tempo que está ali dando um sentido à vida, né? A essas vidas que são marginalizadas, né? E quando você traz, né? Quando você traz essa fala do pichador, né? Que por que o McDonald's pode e eu não, né? É justamente sobre isso, né? Quando a gente para pensar e ver que são certas histórias, certas músicas, são muitos específicos daquilo que pode circular e aquilo que não pode circular, né? E vem muito desse controle hegemônico, né? Daquilo que é bom, daquilo que é considerado arte, daquilo que vai para o museu ou não, né? E quando você traz a fala que os jovens estão assinando, né? Eu acho que fica muito forte para mim, porque é muito no sentido de que é um grito de dizer que eu existo também. Muito para além de, assim, tem a denúncia, tem a mensagem a ser dita, tem tudo isso. Mas além disso também tem esse grito de que eu existo. Se eu não posso estar em outros lugares, se eu não posso articular, se eu não posso dizer em outros lugares, eu digo na rua, eu digo na arte. Por mais que essa arte não seja vista como arte, por mais que seja visto como bagunça, ou o que for, esse ato de fazer, né? E esse ato em si, ele é uma afronta, né? É uma afronta contra o sistema. É uma maneira de enfrentamento mesmo. Eles estão ali enfrentando, porque no dia a dia é isso. Eles só estão expressando aquilo que é a realidade vivida, né? E muito nesse sentido de quando a gente mastiga a realidade, mastiga, para depois cuspir, e é nessa hora que cospe, né, que a gente faz essas artes, né? Aí seja o grafite, seja a música, seja a arte que for, seja a dança, a gente consegue minimamente alterar o mundo. E nesse processo a gente se altera também. Eu, por exemplo, eu sou um cara da dança, né? Eu danço muito, eu amo dançar forró. E a minha dança é o forró, o resto eu arranho só um pouquinho. Mas é muito interessante quando eu vou pro forró. Muitas vezes tem muitas pessoas que eu nunca nem vi na vida, nunca encontrei, primeira vez que eu tô vendo, e eu danço com essas pessoas. A dança, no caso do forró, né, é uma dança de intimidade, né, é uma dança que é colada, que é junta. E nesse processo da dança tem uma troca. Mesmo que a gente não fale nada, mesmo que não seja verbalizado nada, há um diálogo entre os nossos corpos que diz muito da gente. Então, o forró, né, essa dança que eu sou fissurado, apaixonado, viciado, me faz ter uma experiência com pessoas que eu jamais vi,
de intimidade pelo simples fato de dançarmos. Então, assim, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô bolado, tô nervoso, e o fato de eu dançar para expressar isso que eu tô sentindo é simplesmente libertador. Eu consigo dizer para essa pessoa que eu tô dançando que eu existo, que eu resisto, que eu tô aqui e, mano, é surreal, é surreal. Enfim, falei um monte de coisa. Uma outra coisa que eu anotei aqui também. Em questão da arte em si, né? Dessa arte que é aceita, dessa arte que não é aceita. E a gente vê, por exemplo, a periferia em si, mano, a criatividade das pessoas que vivem na periferia é surreal. O modo que eles fazem esse enfrentamento do dia a dia, que eles produzem, que eles criam, que eles fazem arte, né? Sobretudo agora falando de moda, de vestuário mesmo, roupa, muita coisa de moda que hoje bomba, assim, no geral na burguesia, nasceu lá da periferia. Porque eles simplesmente copiam, né? No corpo periférico não é aceito essa arte, né? Essa moda não é aceita, né? Mas logo depois essa hegemonia que diz que é feio, que diz que é ridículo, que não bate, não é aceitável, né? Logo depois eles copiam esse mesmo modelo. Tem uma música do Rico Dalassan que canta isso, Mili Mili. Ele diz, cansei de ver nós cria eles tomar mili mili é uma gíria de miliano, né, de muito tempo. Cansei de ver nós cria eles tomam mili, mercado que faz. E é muito interessante, parece que a gente até sentou antes para organizar a fala, porque era justamente isso que eu estava falando dessas questões, pensando, né, em falar de que como essa potência que vem desses lugares assim do entre, né, do periférico e tudo mais. Se a gente está falando de botar alças no mundo e tal, eles nos convidam também a botar alças na forma com que a gente vê as coisas. Botar alças nas palavras, desnaturalizar as coisas, né? O que é arte? Se eu falei lá que o grafite pichação está tensionando o que é a cidade, de quem é a cidade, ele está fazendo isso também. O que é arte? Ei, você que está passando aqui de ônibus e vendo o que eu escrevi aqui, o que é arte para você? Dentro do próprio estudo do grafismo urbano, tem essa diferenciação que eu não faço, que eu acho arbitrária, entre grafite e pichação. Né? A grafite é arte, pichação não é. E aí aquele menino, tá, grafite é arte, pichação não é, então arte a gente aceita, mas o Bob's e o McDonald's não fazem grafite, não fazem arte. Ele vai tensionando várias coisas, né? Eu acho que uma das grandes funções desse perfil aqui do Criativos é sempre mas o que é arte? Então tem várias postagens lá, o que é poesia? E aí eu tento buscar rotas alternativas de falar o que é isso, o que é pintura, o que é arte, o que é música, né? Mas eu acho que melhor do que qualquer explicação que eu possa dar, eu acho que um artista é melhor para fazer isso, né? E eu vou trazer um poema do Sérgio Vaz. Eu amo o Manuel de Barros, mas eu gosto tanto quanto do Manuel de Barros, eu gosto do Sérgio Vaz. Para tensionar o que é o que, né? Se a gente está falando o que é arte, né? Ele vai tensionar o que é poesia. E tem um poema que para mim se a gente está falando de organizar, reorganizar e botar outras alças nas coisas, esse poema do Sérgio Vaz eu acho que é do começo da década de 2010, ali, 2012, 2013, que se chama Na Fundação Casa. Para quem está ouvindo e não sabe, na Fundação Casa, como muito foi chamado também a FEBEM, né, onde jovens eram internados. Abre aspas. Na Fundação Casa. Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí eu recitei Negro Drama dos Racionais. Senhor, isso é poesia? É. Então nós gosta. É isso.
Todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Sérgio Vaz. Então, é esse lugar de reorganizar, desorganizar o que a gente pensa que é arte, o que é a cidade, de quem é a cidade. O perfil Criativos, ele tenta fazer muito isso, de ficar tensionando isso. Trabalho muito a partir de fotografia, né, para tentar fazer esse convite de mais ou menos fazer o que esse grafiteiro, esse pichador fazem, de convocar esse olhar. Eu gosto muito de fotografar coisas cotidianas, habituais, por ângulos que a gente muitas vezes não vê, para tentar fazer, olha, isso aqui está aqui também, sabe? Isso aqui está aqui na minha casa, mas está aí na sua casa também. Para tentar botar essas outras alças, contar essas outras histórias, esses outros caminhos que passam desapercebidos por esse automatismo que a gente está levando, seguindo essas histórias e caminhos alienados, né? Então esse convite, muitas vezes, eu compartilho às vezes uma fotografia, mais ou menos como essa pessoa que escreve poemas faz, tentando reorganizar as coisas para reorganizar e desorganizar o nosso olhar sobre o cotidiano, né? Justamente essa ação que a Fiamma lá atrás deu spoiler de falar de transver, né? Isso é um poema do Manuel de Barros, que ele diz que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. E aí ele arremata dizendo, é preciso transver o mundo. Se a gente está falando de desorganizar, reorganizar a partir das práticas da criatividade e da arte, eu acho que é isso que o Manuel está falando, de um resgate desse transver, de olhar para além da forma, que eu falei lá da transformativa, de olhar ativamente para além das formas, que é justamente onde a alienação passa a perna na gente, nos desarticula, nessa potência nossa de transformar. A gente quer o pronto, né? E é muito interessante para essas histórias hegemônicas, tá, você quer o pronto, eu tenho aqui para te oferecer. Né? Esse transver também, acho que, principalmente porque fala desse campo do olhar e da imagem, que é onde eu gosto muito de trabalhar, conversa com uma citação muito conhecida no campo da psicologia, sempre que a gente vai trabalhar, estudar, principalmente aquelas disciplinas do começo do curso lá, de filosofia e tal, quando alguém vai falar do Nietzsche, surge aquela citação dele de que quando a gente olha muito para dentro do abismo, o abismo olha para dentro da gente de volta. Quando a gente encara muitas vezes o abismo nos encara de volta. Eu gosto dessa imagem narrada pelo Nietzsche, que eu acho que fala esse lugar de que ao olhar as coisas olham para a gente, fundam instâncias dentro da gente. Assim como a Bell Hooks lá, né, como você falou, ela está andando e ela olhou para aquilo e aquilo olhou para dentro dela, para as dores dela. Né? Então, as minhas práticas pela fotografia, de tentar convidar as pessoas a botar outras alças no mundo, é se a gente olha para o abismo olha para dentro da gente, se a gente olhar para outras coisas. E se a gente olhar para a beleza da gota d'água no fundo de uma pia, eu já compartilhei algumas fotos sobre isso. Essas coisas olham de volta para a gente também. Eu acho que vão construindo afetos, né? Eu chamo de afetografia isso, porque esse lugar de nos potencializar, em poder olhar o mundo por outras coisas, desalienar, né? Escrever. O meu jeito de escrever sobre o mundo é a partir dessas imagens aí, de produzir outros enfrentamentos, e para além do que o Bob's, o McDonald's, as americanas dizem para a gente, né? É produzir essas condições de enfrentamento a partir de um outro olhar. Porque é essa que é a capacidade da arte, ela não só reproduz o que existe, ela faz visível aquilo que ainda nem existe. Né? Eu gosto de uma pesquisadora aqui da UFAL, do campo das línguas, que ela chama Hildney, que ela estuda muito utopias, distopias, e é justamente a função das utopias e distopias em reconstruir a partir, não de um passado antes do que a gente está vivendo, mas a partir de um futuro do que a gente quer viver, né?
Tem movimentos que se apropriam dessa potência. Por exemplo, eu gosto muito de expressões do afrofuturismo. O movimento se chama afrofuturismo, que eles ficam criando manifestações artísticas sobre um futuro utópico, distópico, em que a narrativa é outra, é negra, né? Uma das coisas mais populares que a gente tem é Pantera Negra. A gente não sabe por que, pelo menos quem está de fora não sabe porque foi extremamente subjetivante esse enredo aí hollywoodiano. Por que virou Canção do Emicida? Porque virou um movimento, não sei se você viu isso, mas virou um movimento de angariar fundos nos Estados Unidos que juntou bilhões para comprar uma cidade e construir uma cidade baseadas nos preceitos de Wakanda. Mas essa história é para falar da potência da arte de mostrar coisas que ainda não existem, né? Acho que é Clarice Lispector, né, que ela fala assim, que ela não quer liberdade, ela quer alguma coisa que ainda não tem nome no poema dela. Então essa potência da arte, de dar nome, de criar nome para as coisas que ainda nem existem, né? Eu acho que é mais ou menos nessa direção. Eu vou finalizar esses tópicos que eu tinha pensado antes, lendo na íntegra o texto, pelo menos um trecho maior da Alzandua, que ela fala sobre botar alças no mundo. Só que eu vou fazer um sacrilégio de tomar uma licença poética, de mudar alguns momentos aqui. Se eu estou falando que ela escreve esse texto para falar sobre a escrita, de por que ela escreve. Eu tomei a liberdade, pensando a questão da fotografia, que é com que eu trabalho mais, né? Eu trabalho muito com a fotografia, atualmente cinema no mestrado. Então, alguns momentos eu vou tensionar para dizer por que é que eu fotografo. Mas toda vez que eu falar sobre a fotografia, é sobre escrever, mas a gente pode pensar sobre várias práticas, sobre a dança, sobre o grafite de pichação. Ela é perguntada de por que ela é levada a escrever. Né? Ela fala assim, eu sou levada a escrever e eu sou levado a fotografar porque a fotografia me salva da complacência que me amedronta. Porque eu não tenho escolha. Porque eu devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma. Porque o mundo que crio na fotografia compensa o que o mundo real não me dá. Na fotografia, coloco ordem no mundo. Coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Fotografo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Fotografo para registrar o que os outros apagam quando eu falo. Para reescrever as histórias mal escritas sobre mim e sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me e alcançar a autonomia. Para desfazer mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho medo maior de não escrever. E aí ela finaliza dizendo, por que eu deveria tentar justificar porque escrevo? Preciso justificar o ser chicana, o ser mulher? Você poderia também me pedir para tentar justificar porque eu estou viva. Então, para ela perguntar por que escreve, está na altura de perguntar por que ela está viva. E eu acho que aí ela se aproxima da ideia lá do Fernando Pessoa de que viver não é necessário, é necessário criar. Né? E aí ela coloca, eu acho que de uma forma linda, essa criação como necessidade de construir enfrentamento, de construir narrativas mais ativas, nativas, de outros modos de se relacionar com o mundo, de construir histórias e de construir caminhos. Eu acho que é isso que a arte tem nos oferecer, nos reconectar com essa necessidade e com essa possibilidade de enfrentar o mundo. A Fiamma resgatou aqui
a fala da Clarice, né? Lispector. Liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. É isso que a Clarice Lispector está falando. E a gente vai alcançar esses nomes, né? A partir dessa potencialidade nossa de transformar, de recombinar, tal, né? Para dar nome, né? Me lembrou de um podcast que eu adoro, que é para dar nome às coisas, que fala muito disso, desse exercício de reorganizar o sofrimento, né? Eu acho que é por aí que eu pensei, seu João. E você falando da dança, eu me encanto você falando da dança, né? E você falando das coisas como mudam, tal, que você sente essas trocas. E eu adoro a palavra mudança, porque dentro da mudança tem dança, né? Uhum. Eu acho que eu cheguei a falar isso para você, esse exercício de mudar as coisas, reorganizar, né? Trocar. Eu acho que é por aí. E eu acho, assim, né, só para, assim, botar a cerejinha no bolo, eu vou trazer, assim, um pouco da minha vivência, né, enquanto homem negro periférico, da importância, assim, tanto do funk quanto do rap. Logo ali na minha adolescência, que foi no sentido de que, tipo, né, é foda. Ser um homem negro é foda. E a gente já começa por aí, né? Mas a importância, assim, desses movimentos, né? Seja o funk, seja o rap, as músicas, né? Como que elas dialogavam com a minha existência, né? Elas dialogavam com o meu modo de ser e de estar no mundo, né? E, e essas artes, né, e esses movimentos, né, eles me trouxeram um sentido de pertencimento ao mundo, eles trouxeram para mim a autoestima, de poder de fato me assumir enquanto pessoa negra e periférica, né, de querer deixar meu cabelo crescer, que ele sempre foi raspadinho, era sempre raspado, sempre raspado. Então, assim, a arte, ela tem esse poder e essa potência de gerar em nós esse sentimento de pertencimento e, para além disso, esse sentimento de mudança mesmo, né? De querer mudar, de querer agir, né? Então, a arte, a música, o rap, a pichação, o forró, o samba, eles estão para além daquilo que são eles, né? É, e assim, eu sou muito grato, assim, tanto o funk quanto o rap. E quando eu era mais novo, assim, na adolescência, né? Eu até tentei emplacar a carreira de MC aí, mas não deu muito certo, não. Não tenho esse talento. Cantar não é muito para mim. Mas recentemente eu fiz um resgate, né? Fiz um resgate, não. Me mandaram um vídeo num MC da época, né? Que eu sou fã pra caramba. Ele me mandou um vídeo de um show de antigaço, né? E no qual eu subia no palco, cantava um trecho da música e tal. É, tá aqui no Instagram, tá postado, e logo em seguida eu cantei algumas músicas, né? De autoria dele, né? É, então, assim, foi só para assim, trazer mesmo, assim, né? Por mais que eu não seja um cantor, não seja um MC, assim, mas da importância daquela época na minha vida, né? Porque se não fosse tanto o forró, tanto o hip hop, tanto o funk, eu não seria eu hoje. Não seria essa pessoa que estaria aqui hoje, né? Seria um outro João, seria uma outra pessoa. E é isso, né? O funk, o rap, o forró, eles possibilitaram, né, o reescrever da minha história. Então acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Você não é MC, mas você é um MC da dança, né? O que é ser MC, né? Do que não é esse exercício de improviso, de ter uma base e de recombinar e de construir uma coisa, né? É por isso que eu tento fazer pela fotografia, porque eu não sei fazer.
Eu não sei fazer pela dança. Eu sou meio descoordenado. Eu tenho uma questão com ritmo, né? Mas aí você falando da dança e como isso é potente, né? Eu tô lembrando de um trecho do podcast do Mano Brown com o pastor Henrique Vieira, e que ele falando que para ele como era importante a dança, mas ele não conseguia dançar. Mas ele exercia o ofício da palhaçaria. Mas o palhaço dele, o personagem dele, tinha uma característica que era dançar. O palhaço dele dança, mas ele não. Porque lá no palhaço, aquele desengonçado dele é engraçado. E é muito interessante que a partir dessa prática ele alcança, né, exercer essa necessidade dele. Mas é isso que eu pensei para o papo de hoje, hein, João? Se quiser puxar alguma coisa a partir dos textos que eu mandei para você, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí. A Fiamma levantou várias bolas legais, eu não consigo acompanhar sempre. Vez ou outra eu peguei alguma coisa que ela falou aí. Uhum. Eu acho, assim, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Acho que foi uma conversa boa, hein? Já estou com 1h10 de conversa. Já, o tempo passa voando. Mas eu só vou resgatar aqui o que a Letícia trouxe, né? Ela falou que tem um documentário capixaba muito legal sobre o picho, né? Se chama A Febre, Grafite no Espírito Santo. Que eles discutem essa questão de dar voz e visibilidade às pessoas periféricas. Ela fica muito legal. Então fica aí a recomendação da Letícia. A Febre, Grafite no Espírito Santo. No mais é isso, eu te agradeço assim, pela conversa. Assim, a gente poderia continuar conversando sobre várias coisas aqui. Aprofundar no forró, aprofundar no grafite, aprofundar no rap. A gente poderia fazer várias movimentações, mas eu acho que assim, é cansativo para o pessoal ficar aqui acompanhando também. Então eu tento não passar muito de 1h30 no relógio, mas a gente pode futuramente fazer outras conversas, pegar um tema mais específico e aprofundar nele. E eu acho que é isso. No mais, eu te agradeço por ter aceitado o convite e ter partilhado um pouco aqui com a gente. Perfeito. Eu que agradeço também. Eu acho que é muito potente a gente poder... Acho que é esse lugar de encontro, né? Entre as histórias, né? E esses caminhos vão encontrando e construindo outros caminhos, né? Tem pessoas muito legais que entraram também, a Renata, enfim, eu acho que esse lugar é um lugar onde eu estou apostando muito, né? Esse lugar de reconstruir essa psicologia, essa prática humana que acolhe, cuida e reconta, né? Reescreve as coisas, escreve sobre as coisas. Mas eu acho que no mais é isso mesmo. É isso. Não teve nenhuma pergunta, ninguém trouxe nada aqui. Então, um abração para todos. Luciano, obrigado de novo. E a gente vai se esbarrando por aí. Feito. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.